Então, seres humanos, hoje nossa aula é de física, dando continuidade aqui a esse curso, certo? E essa aula de hoje é uma aula interessante, porque é uma aula que fala de densidade, né? E a densidade ela está presente em muitos momentos da vida. Beleza, mas o que é que a gente pode entender por densidade? Então, densidade de um corpo é uma grandeza que dá a ideia de concentração da matéria. Então, por exemplo, vamos entender aqui. Você pega um copo. Então, pelo conceito de densidade, densidade de um corpo é a grandeza física que dá a ideia de concentração de matéria. Então, você vai ver o tanto de matéria que tem concentrado naquele copo, ou aquela pedra, ou qualquer outro objeto. Ou seja, da massa em um determinado volume. Onde eu estou pintando de verde é todo o volume, né? Ó. E a parte azul é justamente onde a massa está ocupando. A densidade ela vai se dar da seguinte maneira: densidade será igual a massa sobre o volume. Exatamente. A gente sabe que essa grandeza aqui é uma grandeza que é inversamente proporcional a essa. Então, sabendo disso, olha só que interessante. À medida que eu aumentar a minha densidade, o meu volume vai ficando menor. Entendeu? Meu volume vai ficando menor, cada vez menor. É inversamente proporcional, certo? Da mesma forma, como se eu tiver maior massa, eu vou ter maior densidade. Então são relações dessas três grandezas, densidade, massa e volume. Essa interação de massa e volume é que dá o conceito de densidade. E aí uma curiosidade interessante disso é que para se determinar a densidade de uma substância, a gente vai adotar o seguinte esquema. Em um cilindro, com boa vontade, tá? Que isso aqui é um cilindro. Então, em um cilindro, coloque uma certa quantidade de água. Anote o volume. Então, vamos dizer aqui. Vamos supor que o volume seja 5. Pense um pedaço de substância e introduza dentro do cilindro com água. Então, você vem aqui, pega alguma substância e introduz aqui. Uma espátulazinha, pronto. E aí, anote o volume. Você vai ver que nós teremos um novo volume. Você percebe quando você bota a mão num copo maior, numa baciazinha, você bota a mão, a água sobe, né? Pronto, modificou o volume. Porque você botou mais corpo dentro, botou mais corpo, mais densidade, modificou o volume. A diferença entre os dois volumes corresponde ao volume da porção da substância. Tendo o volume e a massa da substância, você aplica a fórmula da densidade. Então, é interessante a gente repetir por várias vezes esse teste, esse estudo, até a gente entender. Vamos fazer aqui um exemplo. Esse assunto, ele envolve alguns conceitos aqui. Ele envolve fração, ele vai envolver um pouco de conceito de líquidos, ele vai envolver algumas coisas. Então é importante a gente procurar entender, porque os conceitos de física, eles não são conceitos que a gente entende de uma hora para outra, entendeu? São conceitos que a gente vem construindo até a gente chegar no entendimento. Porque muitas das vezes o professor, ele esmiuça a fórmula, entrega aqui a fórmula pronta, aí dá os valores e bota para o aluno fazer.
o aluno resolve e chega no resultado, mas ele não aprendeu. Dá 0 para ele. E aprender gera um pouco de trabalho, mas é interessantíssimo aprender, porque depois que você aprender, que você ralar para entender todo esse contexto aqui, depois que você ralar, você não esquece mais. Então vamos fazer aqui um exercício, certo? Calcule a densidade de uma esfera sendo sua massa de 120 gramas e seu volume de 60 centímetros cúbicos. Beleza, então ele disse que a minha massa tem 120 gramas e que o meu volume tem... E que o meu volume tem 60 centímetros cúbicos. Beleza? Então como é que eu vou resolver essa questão? Questão muito simples, né? Então eu já anotei a minha massa, certo? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Aqui é a massa, para ficar mais massa, né, brother? Beleza, anotei minha massa, anotei o volume, que foi o que a questão me deu. Como é que eu vou fazer? O que é que ele está querendo na questão? Densidade. Ah, professor, densidade é igual a massa sobre o volume. Pronto. Então agora o que eu preciso fazer? Apenas substituir na fórmula, porque eu já entendi a interação entre massa e volume. É pela interação de massa e volume que eu vou descobrir a minha densidade. Então, ok. Então a minha densidade, como é que fica isso daqui? Minha densidade será 120 dividido por 60. E aí, quanto é que dá isso aí? Muito simples. 2 gramas por centímetro cúbico. Aí você pergunta, professor, não entendi, esmiúce aí. Então, se você não entendeu, eu vou esmiuçar aqui de vermelho para você, ok? Então esse 120 está sendo dividido por 60, ok? E aí eu sei que 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 6 é 12. Esse 120 menos 120, 0. E aí o meu resultado é 2. Professor, e o que é esse gramas por centímetro? Perceba que a massa ela se encontra em gramas. Então essas grandezas elas precisam ser anotadas. E uma grandeza ela entra nessa divisão. Então aqui na verdade eu estou dividindo 120 gramas por centímetro cúbico. Quando eu resolver a parte de números, quando eu resolver isso aqui e fizer toda essa divisão, eu dou o meu resultado e mantenho os meus números. Eu mantenho as minhas grandezas, melhor dizendo, que no caso é grama por centímetro cúbico, ok? Então essa foi a aula de hoje, beleza? Espero que você tenha entendido. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.